Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 16 de setembro, né? 16 de setembro aí de 2025. Eu separei para essa rodada aí, né? Nessa terça-feira, 8 jogos, né? Vamos ter muitos jogos interessantes, vamos ter Liga dos Campeões, Libertadores, Sul-Americano, então muitos jogos aí decisivos nessa rodada de terça-feira, né? E finalzinho do vídeo, como é de costume, vou estar deixando o bilhete pronto e logo em seguida nosso bilhete de alavancagem, tá show, galera? Já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Seu like vai fortalecer demais, vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, né? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber a notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá? Para maiores informações sobre o grupo VIP, galera, lembrando que a gente tem 2 grupos VIP agora, tá? Tem o grupo VIP vitalício, tá? Você paga apenas uma vez aí, um valor bem simbólico, onde você vai receber palpite, bilhete, alavancagem, bingo, diariamente, tá? E a gente tem também o grupo de Shuribet, né? A gente tem um grupo aí VIP de Shuribet, para quem assistiu uns vídeos anteriores aí, é um método infalível, não tem como você não ganhar dinheiro, tá? Então quem quiser saber mais informações, chama lá no WhatsApp, tá? O número tá na descrição do vídeo e o link pro grupo de espera do VIP aí do Shuribet vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado também, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Vamos ter Liga dos Campeões, fase da Liga, vamos ter aqui Copa da Liga Inglesa, Libertadores, Campeonato dos Estados Unidos, Série B do Brasileirão e Copa Sul-Americana. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é a Liga dos Campeões, né? A gente vai ter aí a fase de Liga, jogo entre Atlético Bilbao contra o Arsenal, 1h45 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Bilbao. A gente vai ver aqui essa fase de Liga, né, galera? Tem muitos times bons aqui, né? São simplesmente 36 times, tá? 36 times, desses 36 aí, os 8 primeiros já garante vaga direto para as oitavas, e do 9º até o 24º lugar vai para 16 avos, né, para ver quem se classifica para as oitavas. Então promete ser aí uma grande Liga dos Campeões, assim como foi na última temporada, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Bilbao, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Arsenal, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto, o Arsenal venceu, isso nesse ano mesmo, né, pela Copa Emirates, foi até recente, né, 10 dias atrás mais ou menos de 10 dias, né, foram 7 dias atrás. E o Arsenal venceu por 3-0 tranquilo, né? E acredito que nesse jogo aqui, mesmo fora de casa, o Arsenal tem possibilidade sim de vencer, tá, galera? Tá pagando aí uma odd de 1,85 pro Arsenal vencer e 4,30 pro Bilbao vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gol na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Arsenal. Agora o próximo jogo que a gente tem aqui é Juventus, né? Juventus da Itália contra o Borussia Dortmund da Alemanha. 4 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo a Juventus aí vai estar jogando em casa, né? No caso esse jogo, né? Não tem primeiro jogo. Nessa estreia, né? Vai estar jogando em casa aí contra o time do Dortmund. E a gente vai ver os últimos 5 jogos da Juventus, 5 vitórias seguidas, né? Tá on fire aí, contando os 3 jogos aí iniciais do campeonato italiano, mais 2 amistosos. A equipe não perdeu nesses últimos 5 jogos, né? Inclusive vencendo o último jogo aí, um clássico contra a Inter de Milão, um jogo emocionante, né? Teve várias viradas nesse jogo e acabou terminando aí 4-3 para Juventus. Já o Borussia Dortmund, 3 vitórias, um empate e 1 derrota, né? Inclusive derrota para Juventus no amistoso, né? Então ficar ligado nisso. Confronto direto são 3 vitórias da Juventus e 2 vitórias do Dortmund, né? Então assim, galera, querendo ou não, a Juventus entra como favorita aí para vencer, especialmente em casa, né? E com isso a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Juventus. Agora, nosso próximo jogo aqui, a gente tem Real Madrid e Olympique de Marseille, né? Uma equipe da Espanha contra uma equipe da França. 4 horas da tarde esse jogo, né? A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos de cada equipe. Real Madrid on fire, né? O Real Madrid 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, contando 4 jogos do Campeonato Espanhol, La Liga, e um amistoso aí contra o Tirol, que é a equipe da Áustria, se eu não me engano. Já o time do Olympique de Marseille oscilando um pouco, né? 3 vitórias e 2 derrotas aí nesses últimos 5 jogos, né? Contando um amistoso aí contra o Aston Villa e
4 jogos do Campeonato Francês Ligue 1. No confronto direto teve jogos na Champions de 2009 e 2003. Real Madrid venceu os 4 jogos, né? Então, favoritismo total pro Real vencer esse jogo, na minha opinião, né? Então, primeira opção, casa vence, Real Madrid para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Real Madrid. Agora vamos aqui para a Copa da Liga Inglesa. A gente vai ter aqui o Crystal Palace jogando em casa contra o Millwall. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, válido pelo 16avos dessa Copa da Liga Inglesa. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Crystal Palace, 2 vitórias e 3 empates, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos, porém empatando bastante, né? E os últimos 5 jogos do Millwall, que é uma equipe da Championship, né? Segunda divisão da Inglaterra, a equipe conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Crystal Palace venceu os últimos 5 jogos que teve aí nesse confronto, né? Então aqui, favoritismo, na minha opinião, pro time da casa, né? Então, primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez 1-0 magrinho. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa Libertadores, jogos válidos aí pelas quartas de final, e a gente vai ter o Vélez Sarsfield da Argentina enfrentando aí o seu compatriota Racing Clube, né? Um confronto de argentino aí nessa quarta de final. Jogo 7 horas da noite, primeiro jogo aí o Vélez Sarsfield vai estar jogando em casa, né? E o Racing vai fazer o jogo decisivo no seu território. Os últimos 5 jogos do Vélez, 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos do Racing, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aqui, o Racing venceu 2 vezes, o Vélez venceu 1 e teve 2 empates, né? Então assim, costuma ser um confronto bem equilibrado aí entre essas duas equipes. Pelo fator de estar jogando em casa, eu acredito que o Vélez pode sim vencer esse jogo, pagando uma odd de 2,70, uma dupla hipótese aqui na minha opinião é viável, tá? E a gente vai com a primeira opção com a dica casa ou empate, né? Vélez Sarsfield ou empate. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, talvez um empate aí de 0-0 ou 1-1. Acredito que não é jogo para muitos gols. Agora o próximo jogo aqui, 8h30 da noite, a gente tem campeonato dos Estados Unidos, MLS, vamos ter aqui o Inter Miami contra o Seattle Sounders. 8h30 da noite esse jogo, né, válido aí pela rodada 29, né, 29 para o Seattle Sounders, e válido pela rodada 27, no caso, né, para o Inter Miami, né, que tem jogos a menos aí do que essas demais equipes aqui na Conferência Leste, né, e na Conferência Oeste, o time do Seattle Sounders está em quarto lugar com 45 pontos, né, completamente já classificado aí para os playoffs, e o Inter Miami aí que precisa vencer, né, para poder subir na tabela aí e ficar entre os 7 melhores e garantir vaga direto aí para as oitavas de final. Promete ser um grande jogo e muito interessante para gols, né? Os últimos 5 jogos do Inter Miami, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, inclusive perdeu recentemente aí para o time do Seattle Sounders, né? E o time do Seattle Sounders nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto, 1 vitória de cada um, né? Em 2022 o Inter Miami venceu por 1-0 e nesse jogo recente, né, pela Copa aqui das ligas, né, acabou que o Seattle Sounders venceu por 3-0. Então aqui, jogo ótimo para 3 gols ou mais, tá, galera? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Inter Miami. Agora o próximo jogo aqui, galera, 9h30 da noite, a gente tem Copa Sul-Americana. Vamos ter o Lanús da Argentina contra o Fluminense aí representando o Brasil nessa Sul-Americana, né, quarta de final. 9h30 da noite esse jogo. O primeiro jogo vai ser na Argentina, né, Lanús jogando em casa. E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Lanús, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né, oscilando um pouco aí nesses últimos jogos. E o Fluminense, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né, não vai viver um momento legal aí o time do Fluminense, né. Conseguiu uma classificação na Copa do Brasil, mas nos últimos 5 jogos aí tem vacilado bastante, né? O confronto direto não aparece nenhum jogo, e aqui, galera, é aquilo, né? Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, promete ser um jogo aí bem equilibrado, tá? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-1 casa nesse primeiro jogo. E agora o nosso último jogo aqui da lista, Série B do Brasileirão, vamos ter Chapecoense contra Atlético Paranaense, né, duas equipes aí que estão tentando subir para a Série A, né, se manter entre os 4 melhores aí para garantir o acesso. Jogo que acontece 9h35 da noite, jogo válido pela rodada 26, a Chape vai estar jogando em casa e vai tentar buscar essa vitória aí para se manter entre os 4 melhores e até mesmo subir uma posição, né, já que Coritiba, Goiás e Criciúma já jogaram, né, e com isso aí as 3 equipes empataram por sinal, né, e com
com isso a Chapecoense aí pode chegar a 44 pontos pegando a terceira posição, né? E do outro lado tem o Atlético Paranaense que vem de 3 vitórias seguidas tentando subir na tabela e querendo ou não é um confronto direto, né? Porque o Chapecoense tem 41 pontos e o Atlético Paranaense 36. Se o Atlético Paranaense vencer, vai a 39 e fica com a mesma pontuação aí do time aqui do Remo, né? Porém, ele passa pelo número de vitória, né? Tem 10 vitórias, se vencer esse jogo vai a 11, então passa o Remo e fica apenas 2 pontos aí da Chape, né? Então é um jogo muito importante para as duas equipes. Os últimos 5 jogos da Chapecoense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, galera, por incrível que pareça, os últimos 5 jogos foram 5 empates e 5 empates com gols, né? 4 empates de 1-1 e 1 empate aqui de 2-2, né? Então, assim, equilíbrio grande nesse confronto. Se a gente for puxar mais aqui, ó, a gente vai ver que tem um equilíbrio maior ainda, né? Nos últimos 10 jogos aí, 2 vitórias do Atlético Paranaense, 1 vitória da Chapecoense e 7 empates, né? Então é um clássicozinho aí de empate, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? E a segunda opção, casa mais de meio gol, né? No caso, Chapecoense para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 1-1, né? Tá favorável aí pelo confronto direto, né? Então vamos pegar mais um empate aí de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo seguido o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, né, na verdade, nosso bilhete da rodada, né, a gente vai com 3 jogos, né, o primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, jogo entre Atlético Bilbao e Arsenal, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, também da Liga dos Campeões, Real Madrid e Olympique de Marseille, a gente pegou vitória do Real Madrid. E o terceiro jogo, Campeonato dos Estados Unidos, né, MLS, jogo entre Inter Miami e Seattle Sounders, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 2,15, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$215,06. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar para vocês a seguir o nosso bilhete de alavancagem, galera. E ele ficou assim, ó. No nosso bilhete de alavancagem, a gente pegou o primeiro jogo aqui, Juventus e Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. A gente colocou aqui Juventus para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o segundo jogo também da Liga dos Campeões, Real Madrid e Olympique de Marseille, a gente colocou aqui para o Olympique de Marseille receber um cartão na partida pelo menos, tá? Isso aqui 99% de certeza de bater, especialmente que Marseille é uma equipe que comete muitas faltas, né? E o terceiro jogo aqui, a gente tem o jogo da Libertadores, né? Vélez Sarsfield e Racing, né? Duas equipes da Argentina. A gente pegou aqui o Vélez para ter um escanteio no primeiro tempo, pelo menos. No final a gente teve uma odd de 1,46, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$146,25. Esse nosso bilhete aqui de alavancagem, eu acredito que tem 95% de chance de bater, tá, galera? Então um bilhete aí muito bom, muito top mesmo. Lembrando que a odd sempre vai ser aí abaixo de 1,60, 1,70, tá, galera? Por se tratar de um bilhete de alavancagem e até mesmo por ser um bilhete mais seguro do que o normal, tá? Então fica ciente disso, mas a gente vai tentar pegar sempre acima de 1,40, 1,45 pelo menos, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, tá? Deixa aí seu comentário, elogio, crítica, sugestão, o que tá achando aí do conteúdo, tá? Comentário é muito importante para melhorar aí cada vez mais o canal BetGreen para vocês, tá? E quem puder ajudar também, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!